Começa agora o Defensoria Explica, um programa produzido pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, com a importante parceria da TV Assembleia. No programa de hoje, vamos conversar com o defensor público Daniel Provenzano, que recentemente assumiu a coordenação da Unidade Belmar, em Campo Grande, e o Núcleo de Família e Sucessões da instituição. Bem-vindo ao programa, defensor. Obrigado pelo convite, Dani. E nessa edição, vamos falar sobre uma das áreas de maior atuação da instituição. Mas antes, conta um pouco pra gente da sua trajetória na instituição. Onde você é, onde já atuou? Bom, eu sou nascido em Campo Grande. Eu ingressei na instituição em 2013, 9 de dezembro de 2013, como defensor substituto, e nós fomos encaminhados, éramos 23, acredito, pelo que eu me lembro, e eu fui designado inicialmente para a comarca de Anastácio. Posteriormente, fomos para Aquidauana, concomitantemente atuamos em Aquidauana e em Dois Irmãos do Buriti. Posteriormente, tive uma passagem em Miranda, por fim em Corumbá, antes de vir para cá. E agora, né, na coordenação desse núcleo, Isso. né, doutor? Bom, o defensor já atuava na área agora em Campo Grande, já atuava na área de família e sucessões. Mas o que muda agora como coordenador dessa unidade? Bom, anteriormente, os defensores, assim como eu, a gente atuava na área fim, atendendo o público e fazendo as audiências e tudo. Na coordenação, eu vou me deslocar para a área meio. Agora, como coordenador, a gente vai coordenar e implantar algumas melhorias para que a área fim, o atendimento final aos assistidos, melhore e também a demanda de tempo que se consiga reduzir essa demanda de tempo também, né, no atendimento. Tem novos projetos, então, para esse biênio novo? Tem vários projetos e vários desafios também a serem encarados, né? O primeiro projeto é a diminuição da fila, né? O segundo projeto, na verdade, juntamente com esse primeiro, né, é a instalação do núcleo. Nós ainda não temos um núcleo de família instalado a nível estadual. Então, esse daí vai ser o Fica tudo principal. na unidade Belmar, mas ainda precisa instalar esse núcleo. Sim, a unidade Belmar, ela diz respeito só a Campo Grande, né? E aí, entendo. com o núcleo, nós vamos atingir o estado inteiro, né? Todos os defensores de família de todas as comarcas farão parte do núcleo e nós conseguiremos aí estabelecer metas para melhoria do atendimento com relação à família e sucessões. Maravilha, zerar a fila é o primeiro passo, né? Bom, né, com a chegada dessa pandemia, muitos casais se divorciaram. Foi assim explícito a quantidade de separações. Mas com a obrigatoriedade, né, do isolamento social para barrar o avanço da doença, muitos casais de namorados passaram a viver juntos. Fala um pouco para a gente qual a importância, né, do reconhecimento ou até mesmo da dissolução da união estável. Bom, o reconhecimento, ele é uma forma o reconhecimento da união estável é uma forma também de constituição de família, né, assim como o casamento. O principal ponto disso é a formalidade, né? Você tem formas de você instituir essa união estável, você pode ir num cartório, fazer por meio de uma procuração, de um documento público, o reconhecimento dessa união estável, né? Assim como a dissolução. Isso gera direitos e deveres para os nubentes, no caso, né? Para esses companheiros. Então, o principal ponto é você estabelecer um início e o fim desse relacionamento com relação ao regime de bens, o que o casal amealhou durante a união, o que não faz parte da união, tudo isso para você já como que eu posso dizer, você garantir direitos, né, e não ter uma confusão, muitas vezes patrimonial, no caso de uma dissolução no futuro, coisa parecida. Para evitar problema, né, no evitar fim das problemas, contas, sempre. né, doutor? Bom, ainda nesse contexto pandêmico, como foi a movimentação, né, na área da família, né, sobre o direito de convivência com os filhos, né, que antes era chamado de direito de visitas?
Sim, no início da pandemia isso foi um problema muito sério que ocorreu. Houve uma procura muito grande, porque ninguém sabia muito como se portar naquela época e devido à situação ser uma situação nova e muita preocupação da população, o que aconteceu? Muitos pais e mães que detinham a guarda, eles ficaram receosos em deixar que o outro que tinha o direito de visitas, o pai ou a mãe, visitasse os filhos e acabasse contraindo e passando o vírus do Covid. Então, houve uma procura muito grande, havia pais que não queriam deixar as mães, e as mães não queriam deixar os pais verem os filhos, sempre por celular, ou podia ir para frente da casa para fazer essa visitação. Então, houve muita demanda, houve muita procura, houve muita briga, muito litígio com relação a isso. Hoje em dia as coisas já estão mais, já se naturalizaram, né? As pessoas já sabem o cuidado que devem tomar com as precauções, com uso de máscara, com uso de álcool gel e tudo. Então, esse problema diminuiu consideravelmente. Uhum. O papel da defensoria, então, era de tentar fazer com que os dois entrassem num acordo, sim, então, para a criança não ser prejudicada, né, doutor? E até o judiciário, nas vezes que isso foi parar no judiciário, não havia consenso. Existiam magistrados que determinavam a visitação e outros já entendiam que a visitação tinha que se dar, ou a convivência tinha que se dar por meios online, né? por meio de videochamada. Essa era a decisão. Nossa, complicado. Bom, agora vamos falar de um assunto que ganhou grande relevância nesse período pandêmico. A área da família e sucessões, ela abrange direitos da vida de uma pessoa, mas também vigora até depois da morte, como é o caso do inventário. Sabendo que a gente não pode prever a morte, doutor, que é uma coisa realmente imprevisível. Há possibilidade da família deixar esse passo a passo mais organizado para facilitar esse processo de inventário para os herdeiros, para quem ficou? Sim, existem ferramentas que podem ser utilizadas, certo, Dani? Como o testamento. O testamento é uma forma de você prever ou evitar problemas futuros com relação às sucessões, né? Mas, pelo menos com relação ao público da defensoria, um público de baixa renda, e geralmente os testamentos que são feitos nos cartórios demandam um dinheiro um pouquinho maior, fica difícil para essas pessoas terem acesso a fazer esse serviço. Mas existem outras formas também que se pode fazer para que se evite tantos problemas que acontecem, que acabam acontecendo com relação aos processamentos de inventário e de arrolamento. E um deles é a regulamentação dos bens. O que acontece? As pessoas, os nossos assistidos, acabam adquirindo casas, os bens, motos, carros, e não regularizam isso. Então, acaba comprando um imóvel, acaba comprando um carro e não passam para o nome. Muitas vezes, quando você adquire uma residência, uma casa, você faz o contrato de compra e venda, mas você tem que levar isso a registro no cartório. A grande maioria, pelo menos uma grande parcela das pessoas de baixa renda, até por não ter instrução suficiente, acaba deixando isso de lado. E no momento do falecimento, quando a gente pega aquela documentação e vai fazer aquele inventário, vê que nem no nome dessa pessoa falecida, aquele imóvel, aquele veículo estava. Isso causa um transtorno muito grande, aí você tem que correr atrás, muitas vezes tem que entrar com um outro tipo de ação, uma outra medida judicial para você conseguir lá na frente, para depois abrir o inventário, e uma coisa que teria até um tempo normal, ele acaba se alongando demais por conta desses problemas. Entendo. Outra fama do inventário é dele se arrastar por anos na justiça, né? O que na maioria das vezes falta é a concessão entre os herdeiros, né? Ali Sim. Fica aquela briga. Continua sendo uma das principais causas, mas o senhor acabou de comentar aí que, na verdade, a regulamentação de muitos bens faz com que esse processo demore, né? Sim. Mas quais as principais, as mais comuns? As mais comuns, sim, no momento do falecimento de um ente. E
os herdeiros, quando eles têm muitas brigas, muitos litígios, com certeza também é um dos motivos que faz com que esses inventários acabam perdurando por muito tempo. Em si, o inventário é até muito simples. Quando você abre, a gente denomina a pessoa que falece e aquela universalidade de bens que ele deixou. E faz a divisão entre os herdeiros, e o procedimento é basicamente esse. O problema é que quando um não concorda com o outro, acha que tem direito a mais que o outro, e isso acaba iniciando cada vez mais incidentes e gera prestação de contas, às vezes tem um herdeiro que está ocupando um imóvel, os outros não concordam, sim. E isso acaba se perdurando, acaba criando vários incidentes, e aí, por vezes, esse inventário acaba correndo muito tempo. E isso gera um problema também mais lá para frente, porque quanto mais o inventário ele se delonga, mais chances tem de um herdeiro vir a falecer. No momento que um herdeiro falece, aí você tem que abrir um outro inventário dentro daquele inventário, fazer um inventário conjunto. Enquanto aquele não se finaliza, não pode finalizar o primeiro, né? Então, isso também é uma das causas. Juntamente, se você pegar esse outro problema que eu disse, dos bens não terem sido passados para a pessoa falecida também, aí o problema fica cada vez maior. Então, isso é uma causa que faz com que os inventários demorem muito. Ele não tem um prazo, né, doutor? A gente vê inventários que duram 10, 20 anos. Hoje em dia, o Código prevê prazo expresso. Fala um pouco para a gente, então, sobre essa alteração. Isso. O Código de Processo Civil tem um artigo que prevê que o inventário ele deve se findar em 1 ano. Só que tem esse prazo, tem esse prazo, só que é um prazo que não existe punição se esse na prazo prática, acaba ultrapassando. Então é um prazo mais uma meta que a gente tem que fazer. Quando está tudo certinho, todos os documentos, é basicamente uma homologação por parte do juiz, todos estando de acordo, não havendo dívidas e impostos pendentes sobre os bens que foram deixados, aí é bem tranquilo. Agora, outro problema também que faz com que esses inventários também se arrastem é o fato do imposto. Né? O nosso público não tem muito dinheiro e o ITCD hoje que é cobrado, mais ou menos uma média de 6% em cima do valor dos bens. A hora que chega nesse ponto, aí as coisas acabam travando. Também. Nós não temos uma legislação hoje que facilite um parcelamento, como existe em outros estados. Salvo engano, aqui no Mato Grosso do Sul, pode-se parcelar o ITCD, acho que até em 10 vezes. Mas existe legislação em outros estados, Rio Grande do Sul permite parcelamento até em 60. Então já é um fator a mais com que faz com que esses inventários, esses arrolamentos acabem... Principalmente com os assistidos da Defensoria, né? Que Exatamente. São, especificamente, é uma população hipossuficiente. Sim. Talvez, assim, 6% de um valor de uma moto já não vai dar para ser pago, né? Existe causas de isenção. Desculpa. Existem hipóteses em que dá para isentar esse imposto, mas são muito poucas e é uma pequena parcela que faz jus. Então, muitas vezes tem que fazer até a avaliação judicial para saber se aquele imóvel é de padrão popular, e a pessoa tem que estar residindo no imóvel. Muitas vezes a pessoa não reside no imóvel, mas ela é muito pobre e reside lá numa cidadezinha do interior. Sim. Então ela não faz jus a essa isenção, então tem que pagar esse TCD. Nossa. E aí acaba que é mais um empecilho. Complicado. Bom, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. De uma hora para outra, foi como se tivéssemos ficado de mãos atadas, sem saber ao certo o que viria pela frente. Só não podíamos ficar de braços cruzados. Pelas mãos dos deputados, importantes leis foram criadas, como o Programa Mais Social, que está transferindo renda para alimentar as famílias mais vulneráveis. Com o apoio da Assembleia, mais de 15 mil novos empregos foram gerados, só no primeiro trimestre de 2021. E Mato Grosso do Sul está entre os estados com vacinação recorde no país. E os mesmos braços que estão recebendo a vacina são aqueles que cuidam e salvam vidas, que mantêm o lar, que protegem, que lavram a terra, que produzem,
que mantêm as cidades limpas e o comércio de pé, que movimentam a vida em direção a um futuro de esperança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Voltamos com o Defensoria Explica e hoje recebemos o defensor público Daniel Provenzano, que é coordenador da Unidade Belmar em Campo Grande, do Núcleo da Família e Sucessões. Bom, a gente encerrou o primeiro bloco falando sobre inventário. Agora a gente volta para finalizar esse tema. Doutor, vamos supor que a gente finalize o inventário, dividir os bens, os herdeiros já receberam, cada um recebeu sua parte, mas aí surge outro herdeiro que não estava na cidade, ficou sabendo da morte muito depois. Qual é o papel da defensoria? É reaberto esse inventário? Fala pra gente, o que acontece? Bom, esse é um problema, geralmente não acontece, né? O que acontece é antes, no momento que a pessoa falece, aqueles herdeiros acabam descobrindo, ou um herdeiro acaba vindo e se apresentando, né? Falando, olha, eu também sou filho. Então, sim. com aquele inventário aberto. Uhum. Isso. Geralmente, pelo menos na grande maioria dos casos, é isso que acontece. O que nós fazemos? Quando aquele herdeiro não é reconhecido pela pessoa que faleceu, se ajuiza uma ação, né, de investigação de paternidade ou maternidade, no caso, né, para reconhecer ele como sendo um sucessor, como sendo um filho da pessoa falecida. Nesse momento, o inventário ele ainda ele segue o trâmite normal dele, só que ao final o juiz ele reserva um quinhão que nós falamos para aquele herdeiro que ainda não foi reconhecido formalmente pela lei. Então, ao final, ele sendo reconhecido, dando provimento na ação que ele moveu de reconhecimento de paternidade, aí ele faz jus àquele quinhão. Se porventura acontecer posteriormente, já divididos o inventário, aí ele tem que entrar com uma petição de herança contra todos os outros sucessores e pedir a parte que lhe faz jus, né? Então, se ele não for ainda reconhecido como filho, ele entra contra aqueles irmãos dele, né? No momento em que é reconhecido o vínculo sanguíneo, aí ele tem que entrar com uma petição de herança contra os sucessores e pedir a parte de cada um daqueles irmãos. Entendi. Bom, defensor, casos de ação de alimentos ou DNA, na defensoria, a maioria das dúvidas é com relação à localização desse genitor, no caso de alimentos ou no caso de DNA do suposto genitor. Até que ponto vai a atuação da defensoria nesses casos? Bom, esse é um problema não só da defensoria, não só dos nossos assistidos, de todo mundo, de todas as pessoas que se socorrem do judiciário. Não diz só respeito também a ações de família, de alimentos ou de investigação de paternidade. Muitas vezes a gente tem uma demanda contra uma pessoa e a gente não sabe onde essa pessoa está, em que localidade, seja por que motivo for. A defensoria, ela não tem o papel de achar esse devedor. Nós temos algumas ferramentas em que a gente pode fazer essa procura e a gente sempre faz essa procura. Mas muitas vezes tem pessoas que mudam com muita facilidade, a gente até brinca, muda mais de casa do que troca mais de casa do que de roupa. Então fica difícil mesmo com essas ferramentas que nós temos a postos para encontrar isso. A localidade, a localização da outra pessoa, do devedor de alimentos ou da pessoa que você queira entrar com uma ação contra, isso é obrigação da parte, nos trazer isso. Sim. Quando ela não nos traz, nós temos essas ferramentas. Não sendo possível achar com essas ferramentas colocadas à nossa disposição, nós pedimos a ajuda do Poder Judiciário, que tem outras ferramentas. Muitas vezes nem o Judiciário consegue
Tá? E aí, quando chega nesse ponto, existe na lei uma determinação que fala que a gente pode citar por edital ou intimar por edital aquela parte do processo que a gente não consegue encontrar. Isso faz com que o processo demore mais do que o normal, porque ela nada mais é do que uma ficção jurídica, para que a pessoa não fique sem a prestação jurisdicional. Então, nós pedimos essa citação, essa intimação por edital, o juiz publica isso, afixa isso lá no átrio do fórum, determina com que essa citação circule em jornais de circulação e considera aquela pessoa citada ou intimada. No caso de execução de alimentos, em que o devedor de alimentos é intimado por edital, o juiz ele considera esse devedor intimado e o processo segue como se ele tivesse sido intimado realmente. Só que o que acontece de fato? Ele acaba sendo citado por edital e digamos que ele tem uma dívida de 5 mil, de R$1.000 que seja de alimentos. Obviamente que a gente não vai ter como fazer que ele cumpra aquilo. Então a parte ela vai saber que ele deve R$1.000 para ela, digamos a mãe de uma criança que entrou contra o pai, e não vai ter esse dinheiro. O que geralmente acontece? Lá para frente, esse pai que sumiu no mundo e que tem essa dívida, ele acaba caindo numa blitz, ele acaba indo ter que retirar um novo documento, ele acaba tendo que se socorrer de toda a estrutura do poder estatal para alguma medida. Chegando lá, vai ter um mandado de prisão porque ele está devendo alimentos. Então, acaba muitas vezes as mães, geralmente as mães que procuram alimentos para os filhos, falam, eu já perdi a esperança e não sei o que, ele não vai pagar, não acha ele. Aí depois de 3, 4 anos, ele bate a porta, porque está lá preso, e precisa negociar esse dinheiro. Né? E aí a dívida também acaba sendo uma dívida muito grande. Né? Mas por conta desse fato de não se achar o devedor. Naquele momento lá de Sim. intimar, né? Bom, a gente falou desde o início dessa edição e agora a gente vai falar especificamente disso, desse boom de atendimentos que Família e Sucessões teve desde o início da pandemia. Chegando a ultrapassar até a área da saúde, que sempre foi uma área que teve mais atendimentos, né, dentro da instituição. A Defensoria, ela entende que esse aumento de atendimentos na área da família, ela está ligada ao empobrecimento da população, né, com as altas taxas de desemprego, o valor da cesta básica. Doutor, qual é a sua avaliação com relação a isso? Com relação à atuação da Defensoria, né, a favor dessas pessoas, e dá para imaginar um plano em que não exista a Defensoria Pública? Bom, assim... São dois questionamentos, né? Sua avaliação quanto ao aumento e sua opinião particular. Dá para imaginar? Primeiramente, com relação à primeira parte, o aumento ele foi um fenômeno mundial. Né? Pesquisando até nas revistas de ampla publicação, a gente vê que foi um fenômeno mundial, porque as pessoas acabaram ficando juntas por mais tempo, os casais acabaram ficando dentro da mesma casa, dentro de casa por mais tempo, e isso levou a muitos conflitos familiares. E acabou que no mundo inteiro houve um aumento, por exemplo, do caso de divórcio. E aqui no Brasil não foi diferente. Eu vi em alguma publicação, não me lembro qual, mas o aumento, o Mato Grosso do Sul ficou em 4º lugar, com um número de 49% de aumento de divórcios e dissolução de união estável. Então, teve um aumento considerável por conta da pandemia. Além disso, infelizmente, pelo número de óbitos que a gente teve com relação à Covid, Mato Grosso do Sul já passou 8.000 óbitos, o número de inventário também aumentou. Nós temos os óbitos normais pelas causas que sempre tiveram, mais aliada ao número de mortes da Covid.
então fez também com que a área de sucessões tivesse um aumento considerável. Então, antes da pandemia, quando teve esse início, acreditou-se até por parte da administração que a área de saúde teria um aumento muito maior, e não foi, na verdade diminuiu, e a área de família que teve esse aumento. Isso, na coordenação, agora a gente vai tentar melhorar muito, incrementar essa área administrativa para conseguir dar um jeito na demanda que aumentou. E com relação à segunda pergunta, que se eu vejo alguma forma da defensoria não existir sinceramente eu não vejo como, porque nós atendemos um público de baixa renda. Muitas das ações que nós atuamos são ações com baixo valor da causa, ou às vezes é muito inexpressivo, ou nem isso, não existe. Quando uma parte litiga com a outra parte por conta de guarda de uma criança, não se tem valor com relação a isso. Às vezes as execuções de alimentos são muito poucas. Então, você tirando a defensoria pública dessa área e colocando uma advocacia privada, eu não vejo como a advocacia privada conseguiria pegar toda essa gama de ações que existem, sabe? Porque ela não dá retorno. Então, você tem essa parte da população ficaria totalmente desassistida do atendimento da defensoria e da prestação jurisdicional. Bom, é muito trabalho mesmo pela frente, né, doutor? Sim. Isso, inclusive, está no seu plano de trabalho agora, à frente da unidade Belmar. Uhum. Fala um pouco para a gente, quais os principais passos daqui para frente? Bom, Dani, o principal passo é isso, como eu já havia dito no início, que é uma reestruturação até para a gente saber, agora a gente tem duas maneiras de trabalhar. Né? Antes da pandemia, depois da pandemia, e agora, se tudo der certo, nós voltaremos ao atendimento presencial, sem deixar de lado o atendimento remoto, que também é uma ferramenta ótima para quem não pode se deslocar até a defensoria. Então, nós pretendemos fazer isso, uma espécie de trabalho presencial e também online, uma plataforma online, para que essas pessoas que não têm condições se utilizem disso. Reestruturar também a área administrativa de modo a aperfeiçoar esses atendimentos, torná-los mais céleres e também ampliar para que todas as defensorias do interior também façam parte e possam se utilizar dessa estrutura que vai ser montada aqui em Campo Grande. Eu agradeço a sua participação, defensor, e já adianto um convite para uma próxima edição. Ficamos por aqui. Siga a Defensoria Pública nas redes sociais. Até a próxima!